Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Eric Mota. Esse é o seu programa e seu dinheiro com isso. Já peço para você deixar seu comentário, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, porque hoje nós vamos falar de um dos temas mais importantes de 2026. Ano eleitoral, e você precisa saber, afinal de contas, o que de fato faz o presidente da República e o quanto ele impacta diretamente no seu bolso, no seu dinheiro, no seu dia a dia. Então já deixe seu comentário falando o que você imagina que é atribuição ou não é do presidente, e hoje eu vou tirar as principais dúvidas do impacto da presidência da República na economia. Bem, quando a gente fala em presidência da República, muita gente acha que ele é um símbolo político, que ele tem poderes quase que ilimitados, que ele manda em tudo. Mas calma, não é bem assim. Sim, o presidente da República tem muitos poderes, mas eles são bem definidos. Existem limites claros em um impacto direto na economia, no seu bolso e na sua vida. Limites esses que são impostos pela Constituição Federal. E hoje eu vou explicar, então, de forma simples e objetiva, o que faz o presidente da República, quem pode concorrer, quais são os requisitos legais e, principalmente, como as decisões dele impactam na economia do país. Vamos lá, você já deve saber que o presidente da República é o chefe do poder executivo. Na prática, isso significa que ele é o responsável por administrar o país. Entre as principais funções da presidência da República estão sancionar ou vetar leis aprovadas pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado Federal, nomear ministros como o da Economia, da Fazenda, ali, por exemplo, ministro do Planejamento, Infraestrutura, presidente do Banco Central. O presidente também define as metas econômicas, políticas econômicas e sociais do país. As metas também, mas essas aprovadas pelo Congresso Nacional. O presidente da República representa o Brasil internacionalmente, comanda as Forças Armadas, envia o orçamento anual ao Congresso Nacional. Gente, está muito em voga falarmos, por exemplo, em questões de pautas de costume, mas não é atribuição do presidente da República, por exemplo, determinar se vai ter banheiro unissex no país. Pauta aborto ou anti-aborto. Ele não define isso. Quem define isso é o Congresso. O presidente, sim, pode até mandar um projeto para o Congresso Nacional, pode até incentivar os parlamentares da sua base aliada para aprovar ou rejeitar essa ou aquela outra matéria de costume, publicar muitas coisas como decreto, mas tudo isso tem que passar pela revisão do Congresso Nacional. Mas atenção, o presidente não governa sozinho. Ele depende desse Congresso Nacional para aprovar as leis, para aprovar os gastos, para fazer reformas, até mesmo para manter a estabilidade política. Ou seja, por mais poderoso que seja o cargo de presidência da República, ele está longe de ter um poder absoluto. Beleza, Eric, entendi mais ou menos o impacto do presidente da República na economia, mas quem pode, de fato, ser presidente da República? Bem, ele tem que ter nacionalidade brasileira nata, ou seja, ter nascido no Brasil, ter no mínimo 35 anos de idade, estar em pleno exercício dos direitos políticos, a famosa lei da ficha limpa. Ele não pode, por exemplo, ter ali nos últimos 8 anos uma condenação que tire seus direitos políticos. Ele tem que estar filiado a um partido político, isso é obrigatório no Brasil. Ainda nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, em fevereiro de 2026, não é permitido você concorrer por fora dos partidos políticos. Você tem que ter um domicílio eleitoral no Brasil também. Ou seja, além de ser brasileiro, você tem que residir aqui no país. Não exige nenhuma obrigatoriedade de formação acadêmica, experiência administrativa ou conhecimento técnico. Isso é muito discutido, muita gente discorda que deveria ser assim. Hoje é assim. O presidente tem que saber ler, tem que saber escrever, mas não precisa cumprir nenhuma obrigatoriedade de currículo, por exemplo, nem técnico, nem nenhum tipo de diploma. E aqui cabe uma reflexão importante. A lei exige até a idade mínima, mas não exige preparo técnico. Isso faz toda a diferença na economia. Você precisa refletir quando você for votar
tanto agora em 2026 quanto no futuro, se a pessoa que você vai votar para a presidência da República tem um conhecimento básico, mínimo, de como funciona a economia de um país. Do que ele tem que cobrar do ministro da Economia, do ministro da Fazenda, o que ele tem que priorizar quando vai gerir o orçamento da União. Esse, para mim, é um requisito básico para ser presidente da República. Não importa se é popular, se é impopular, se fala bonito, se fala feio. O que importa é se o cara tem um básico, um mínimo de conhecimento técnico de economia, porque ele é que vai mandar nessa questão no país. Vamos falar então do impacto desse presidente justamente na economia. Essa é a parte, para mim, mais sensível. O presidente, ele não define diretamente o preço do dólar, tá? Não define. Não define diretamente o preço da gasolina, por exemplo. Mas ele influencia indiretamente ou até diretamente em muito disso. Como? Ele escolhe o ministro da Fazenda, que aqui toma as decisões macroeconômicas mais importantes do país. Ele indica o presidente do Banco Central, que precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional, mas tem um mandato, cabe ao presidente fazer essa indicação. Ele define o discurso fiscal do governo, isso atrai ou repele ou afasta os investidores. Ele envia propostas de gastos ou reformas econômicas ao Congresso Nacional. Ele reage menos aos discursos ideológicos ou mais. Ele traz mais estabilidade política para o país ou menos. Ele é mais previsível, mais imprevisível. A gente está vendo nos Estados Unidos o governo de Donald Trump. Investidores estão saindo dos Estados Unidos, inclusive investindo na Bolsa Brasileira, aqui na B3, justamente porque há uma certa imprevisibilidade, tanto jurídica, quanto econômica, quanto democrática, no governo de Donald Trump. Então não importa se é um governo de direita, se é um governo de esquerda, se é um governo popular, impopular, se tem dinheiro ou não tem dinheiro, traz previsibilidade econômica, democrática, isso vai influenciar diretamente no seu bolso, no seu dia a dia. Porque se o presidente passa, por exemplo, uma ideia de descontrole fiscal, gasto excessivo, insegurança jurídica, o efeito costuma ser: o dólar vai às alturas, os juros ficam cada vez maiores, que no Brasil já são abissais, mas podem piorar ainda mais. A inflação fica pressionada porque os investidores não querem investir nesse país. Há um menor crescimento econômico se o presidente não traz consigo todo o pacote que eu citei anteriormente. Por outro lado, se há sinal de responsabilidade, previsibilidade de regras fiscais, o efeito tende a ser oposto. Por isso que, por mais que a economia brasileira esteja indo bem, o fato do governo Lula não demonstrar uma previsibilidade tão alicerçada naquilo que os economistas acreditam ser o ideal, faz com que os juros fiquem tão alto. Aí você pode falar: mas Eric, se a economia está indo bem, eu não estou entendendo do que está falando do governo Lula. Por exemplo, gastos com a agenda social. O governo Lula, ele tem uma crença que tem seu ponto de razão, diga-se por passagem, de que quando você investe nos mais pobres, isso retorna em grande medida na economia, porque faz a economia girar, uma vez que os mais pobres costumam gastar tudo ou quase tudo daquilo que ganham, fazendo, portanto, com que o dinheiro retroalimente. Porém, essa é uma ideia mais social do uso do dinheiro público. Só que a economia, os economistas, os investidores costumam olhar para a pauta econômica com outros olhares, com olhares que dizem: o olhar da economia macro, dos economistas em sua grande maioria, diz o seguinte: quanto que o governo vai gastar, quanto ele vai arrecadar. O governo não pode gastar mais que arrecada. Aí aquele paralelo, que eu, Eric, particularmente não considero correto, de fazer com o gasto da sua casa. Se você gasta mais do que você arrecada, você acaba por se endividar. Isso não garante uma previsibilidade econômica alicerçada na realidade, alicerçada naquilo que vai impulsionar o país. Eu tenho minhas divergências nessa linha de pensamento, uma vez que eu acredito que você não consegue traçar um paralelo da sua casa com o país, mas tem muitos economistas respeitados que discordam de mim. Talvez eu esteja errado, por exemplo, e tá tudo bem,
porque economia é isso. Eu estou trazendo aqui para vocês a visão do mercado financeiro, tá? Vamos lá, gente. Portanto, quando alguém diz que política e economia tem que andar separado, não mistura política e economia. Não tem como separar. As duas coisas são completamente juntas. Falar que uma coisa não pode ser misturada com a outra é mentira. O presidente pode não mandar em tudo, mas ele influencia em muita coisa. Entender esse papel é fundamental, tanto na hora de você votar, quanto na hora de você investir. Se você investe em moedas ou mesmo em ativos de países que estão com esses alicerces econômico, fiscal, alicerce democrático, alicerce de previsibilidade, balançados, estremecidos, você está colocando em risco o seu dinheiro, tá? Atualmente, agora em fevereiro, o Brasil, assim como foi em janeiro, tem quebrado recordes na Bolsa, na B3. Por quê? Por mais que tenha essa crítica falando que o governo Lula tem gastado muito mais do que arrecada, há pelo menos uma previsibilidade. Sabe-se que o governo vai focar em programas sociais. Sabe-se que o governo está aquecendo a economia. Sabe-se que o governo federal tem uma pauta de taxar os mais ricos e tirar impostos dos mais pobres. Por mais que o economista, o investidor, ele discorde dessa pauta, ele sabe para onde tende a ir. Agora, no início do governo Lula foi o oposto, porque era tudo, meu Deus, o governo só vai gastar, e o país vai quebrar. Lembra que falavam isso? Muita gente falou que o dólar ia R$7. Não aconteceu. A partir do momento que não aconteceu e a curva de ascensão econômica seguiu estável, a taxa de desemprego seguiu caindo, a taxa de diminuição da extrema pobreza seguiu caindo, agora se entende o caminho que ele deve seguir. E digo mais, Eric está defendendo Lula. Não estou defendendo o governo, eu estou trazendo fatos, porque os economistas e os investidores não gostam da forma que Lula lida com a economia, não concordam com a pauta social, não acham que isso a médio e longo prazo será positivo para o país. O que eu estou trazendo pelo menos eles sabem o caminho que o governo está seguindo. E isso é uma das justificativas para, em janeiro, início de fevereiro de 2026, a Bolsa estar batendo recordes em cima de recordes. Vai seguir assim? Não sei. Como o governo vai se comportar durante as eleições de 2026? É um grande talvez seja isso, talvez seja aquilo. Se o governo sair gastando muito, criando mais programas sociais, pode ser que a Bolsa, por exemplo, inverta a tendência. E pode ser que o governo não vá bem nas urnas. Mas se ele seguir com essa previsibilidade, mesmo o mercado discordando dos caminhos que ele está indo, a tendência é que sigamos tendo bons resultados econômicos, em especial na B3. Tudo depende do que vai ser feito agora. Se você quer política e economia sem torcida organizada, gente, reparem, eu trouxe os dois lados da moeda, inclusive defendi o lado que eu nem concordo, porque eu entendo a viabilidade, a validade daquilo que eles defendem. Se você quer esse tipo de análise, sem esse negócio de direita e esquerda, torcida organizada, se inscreva nesse canal, curta, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. A gente se vê sempre aqui no canal do YouTube da TV Verso. E não esqueça, se você está vendo esse vídeo em fevereiro, dia 12 vai ter uma Masterclass exclusiva para traders que buscam profissionalização no mercado de câmbio de moedas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.